Olá! O programa Mosaico de hoje tem como convidada a artista plástica Nasa. Antes disso, vamos ao vídeo arte. Até já! E como falei, hoje aqui o Mosaico tem o prazer de receber a artista plástica Nasa. Nasa, seja bem-vinda, minha querida. Até que enfim consigo lhe trazer aqui. É um prazer. Muito obrigada por ter me convidado. Nasa, olha, você não sabe assim, da alegria que a gente tem assim, em lhe receber. E toda vez que eu lhe vejo, assim, sempre dá vontade de conversar mais, mas geralmente é em exposições, alguma coisa aí, né? Aquela corre danado, tudo. Mas hoje nós vamos conversar. Vamos. Né? Eu sinto do mesmo jeito, já faz muitos anos que a gente se conheceu, que a gente se conhece, e nunca dá certo de ter um momento para conversar, para trocar ideias. Sempre cruzando nas exposições. Né? Mas, Nasa, bora começar. Todo mundo tem curiosidade, né? Hoje ver a Nasa, uma artista bem sucedida, né? Há quanto tempo já na Flórida, lá nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, 38 anos. 38 anos, né? Mas saber, e a Nasa? Como é o começo da Nasa aqui no Brasil? Bom, eu nasci em Santa Cruz do Piauí. Precisava estudar, terminei o primário, fui para cidades maiores, no caso para Picos, depois Fortaleza, estudei aqui quando eu era adolescente, depois Teresina, depois Brasília, depois Recife, e depois, quando não era mais por causa de estudo, era por causa do namorado, ou era por causa de minha carreira como artista. Então, o lugar que eu mais comecei a pintar em Brasília e o lugar que onde eu mais morei no Brasil, naquela época, foi em Recife. Mas me diga uma coisa, você começou a pintar em Brasília, mas já criança, já desenhava, já tinha o gosto? Sim, quando eu era bem pequena, em vez de... Meus cadernos da escola eram cheios de rabisco, minha irmã mais velha tinha talento e ela uma vez me ensinou como fazer o perfil de uma pessoa, ela me ensinou a ver, porque o cérebro da gente engana a gente. Por exemplo, os olhos estão vendo uma coisa, mas o cérebro diz, não, mas o formato dessa coisa é tal, né? Por exemplo, você está numa estrada, no meio da estrada, olhando para frente, lá para o fim da estrada. O que seu cérebro diz, você está vendo uma linha, uma coisa assim, como um pedaço de madeira aqui grande. Mas não é, o que seus olhos estão vendo é um triângulo. Entendeu? Porque lá no infinito os dois lados se encontram, né? Então, do mesmo jeito, você olha para um nariz de uma pessoa
e penso em fazer se ele até de frente, penso em fazer uns riscos. E aqui, mas não tem risco, é sombras e luz, né? Então, sombra e luz. Minha irmã me ensinou a ver isso. E é um exercício muito grande para quem mora no Nordeste, né? A luz nordestina, né? Tu não sente falta da luz, não? Assim, lá tem. Né? Na maior parte do ano tem. Na área que eu moro, por isso que eu moro no sul dos Estados Unidos, porque lá para o norte tem menos sol e luz. Não é nem sol, porque até no inverno tem sol. É que quando a Terra está meio, como se diz, a Terra vira para baixo, o sol de lá tá bom, mas quando a Terra faz assim... Né, que chama, né? Mudança do ângulo da Terra, né? Muda a incidência de luz. Eu descobri uma coisa, porque eu não estudei arte inicialmente, eu ficava com medo de ser influenciada, eu queria achar meu estilo e ficava com medo de ser influenciada. Então, eu pintava porque pintava, mas eu não tinha noção técnica das coisas. Eu não sabia o que fazia, eu não sabia por que fazia o que eu fazia. E lá nos Estados Unidos tem muita literatura, tem tudo que você precisa de informação. Então eu comprava muita revista e livros sobre arte, mas de tipo de instrução. Então eu aprendi uma coisa muito interessante. Você é muito autodidata, então, Sim, né? é tudo autodidata. Sou autodidata completamente. Mas quando eu descobri só muitos anos lutando quando eu estava pintando um retrato e a luz ia mudando no rosto da pessoa e eu na pressa para captar aquela sombra ali. Sabe que se você for para um quarto que a janela é no norte, essa luz não muda no rosto da pessoa, essas sombras não mudam. Então foi assim, eu aprendi isso nos livros de lá, lendo sozinha, né? Você é uma grande retratista, né? Aí eu digo assim, retratar é uma arte, assim... É difícil, muito difícil, né? Porque não é só retratar tal qual, né? Tem as expressões, captar as emoções, né? As expressões, né? Às vezes eu sempre digo para meus amigos, não concordam comigo, principalmente meus amigos artistas, né? Eu digo assim, porque... Eu digo, mas eu faço retrato, mas eu não acho retrato tão arte quanto os meus outros quadros. Por quê? Porque quando você está fazendo um retrato, é muito raro o cliente que lhe deixa livre para fazer aquele retrato. Você está sempre com aquela pressão para fazer a pessoa bonita, mas igualzinha, entendeu? Então, sempre existe aquela preocupação de agradar o cliente com o que você está fazendo. Então, você está sendo contratada. Então, todo o tempo você está sendo mão de obra paga. Então, já que eu não sou livre para criar, eu fico livre, metade livre, no caso, né? Porque eu digo assim, olha, o rosto é seu, o resto é meu. Entendeu? Então, mas ainda tem situações lá no Panamá, por exemplo, eu passei 3 anos morando no Panamá, e teve um senhor que pediu para botar 2 cílios a mais de um lado num olho, porque ele contou do outro olho e queria. Só que eu não conto os cílios, eu não ponho cílio por cílio. Não existe isso de um cílio aqui, outro aqui, outro aqui. Eu acho que ele simplesmente achou que... E uma coisa que ele não percebeu, que não tem ninguém simetricamente igual. Não existe simetria no ser humano e nada na natureza, não tem, não existe. Então, existem obras arquitetônicas, né? Em coisas assim, mas... então, tem interessante... Na arte a gente até foge da simetria, né? Porque a simetria confunde, né? O olhar, né? O que é mais interessante é isso, é que um lado do rosto é diferente do outro. Às vezes eu faço assim, quando eu estou olhando para a pessoa, né? Um lado e vejo só o outro... E eu noto que até a expressão de um lado é diferente da do outro. É como se fosse vários aspectos, 2 aspectos diferentes da personalidade daquela pessoa, né? Então, mas retrato você fica preso, realmente. Você está... Por isso que eu digo, eu não considero tão arte quanto o outro trabalho que eu faço, é completamente livre, que vem do meu subconsciente, que é o que eu faço sem me preocupar se alguém vai comprar, se não vai, se a cor está na moda, se o povo gosta, se não gosta, né? Então, eu acho que a arte está mais nessa pureza da intenção.
entendeu? Então, é uma coisa que vem de dentro da gente. É um sentimento, né? É. O Darel Valença Lins, né, grande artista, ele dizia assim, a arte não é um ato lógico, é puro sentimento, né? Puro é uma verdade, sentimento, né? puro sentimento. Ei, Nasa, mas como foi que você, qual foi o momento que você se viu artista, você se viu artista mesmo? Eu sou artista, né? Porque você vinha fazendo arte há muito tempo, né? Que eu estou vendo aí, né? Não, quando eu era criança, quando eu era criança eu disse que queria ser artista e um senhor, que era amigo da família, disse, não, vai ser artista não, porque artista passa fome. Você, é muito difícil a carreira, vai ser administradora de empresa. Por isso que eu estudei administração de empresa e economia. O tempo desperdiçado. Então... Vai ver que hoje está a serviço da sua arte, né? Você administrar. Administrando, né? Mas... as cores, as formas, né? Eu vou contar uma coisa que é assim, não é íntima, porque já foi até escrito, mas... Eu não conto muito, não falo muito disso. Quando eu tinha 17 anos, eu tive um relacionamento com um homem de 47. E o nome dele era Carlos Castilho. Lembra? Que foi treinador do Ceará. Eu morei aqui com ele naquela época. Ai, foi. Eu era a esposa dele naquela época. Não é o Castilho que foi goleiro do Fluminense, seleção brasileira. Sim. Então, eu fiquei morando com ele, ficamos morando juntos, e naquela época assim, era um escândalo imenso, né? Eu perdi o status de moça da sociedade, né? Então, mas aí, independente disso, que já é outra história, eu uma vez estava com ele no aeroporto de Fortaleza, porque eu viajava, eu trabalhava na Embratel. Sim. E Teresina. Então, eu ficava viajando, gastava meu salário praticamente todo, fora o que eu gastava para sobreviver, comprando passagem de avião para ir para onde ele estava, porque ele se mudava muito, né? Então, uma vez eu estava em Fortaleza com ele, o time dele veio para aqui, para Fortaleza, jogar, e eu encontrei com ele aqui, estávamos no aeroporto esperando. Naquela época, os aviões, os voos demoravam, você esperava horas no aeroporto. Então, eu estava num banco, lembra que o aeroporto Pinto Martins tinha uns bancos assim, uma pracinha na frente, pronto, eu estava num daqueles bancos. É engraçado que é Fortaleza o lugar certo para eu falar disso. Então, a gente estava no banco e eu disse assim, Eureka! Por causa das revistinhas de Tio Patinhas, né? O professor Pardal dizia, Eureka! Aí eu disse, Eureka, eu já sei como é que eu vou fazer. Eu vou ter uma profissão, vou ter uma carreira em que eu possa viajar e seguir você, que eu não tenha que morar no mesmo lugar, que se precisar morar, minha carreira vai comigo, não é um emprego, né? Eu tenho talento para arte desde criança, que todo mundo disse que eu desenho bem, que eu pinto, não sei o quê, então eu vou ser artista. E ele começou a rir. E quando foi no mês seguinte, eu tive férias da Embratel, fui para Brasília, passar as férias, comprei material de pintura, comprei pincéis, telas, comprei uma revista em inglês, que era similar a isso aqui. Depois nós não vamos tinha, mostrar, né? Não tinha em português, nada, nenhuma literatura que eu achasse em português falando de ensinar arte. Então, eu vi uma em inglês, eu não sabia inglês, e aí eu sei que consegui entender algumas coisas, e a partir dali eu peguei uma foto de meu primo, e simplesmente fiz os quadradinhos, ampliei e pintei um retrato dele. Ainda hoje está lá em Brasília. Então, eu voltei para Teresina e disse para as pessoas, eu sou artista, quem quiser me contratar para fazer retrato, e não é que apareceu. Foi mesmo? Oh. Olha, aí é um desafio, né? Porque diz para o artista, o maior desafio é você fazer sucesso em casa, né? As pessoas começaram a me contratar para fazer retrato. Eu acho que ainda existem alguns lá, né? Mas depois eu fui pintando, nunca mais parei. Eu fui morar com ele em Mato Grosso do Sul, larguei da Embratel, fui para a Caixa Econômica em Brasília, fiz a besteira de sair da Caixa Econômica para ficar com ele. Fomos para Mato Grosso do Sul, depois viemos para Fortaleza, para treinar o Ceará, e eu pintando e dizendo para as pessoas, sou artista, e expondo, e as galerias aceitavam.
E eu passei a pintar mesmo, criar um estilo, ter um estilo mais ou menos, um estilo próprio, foi em Recife. Quando a gente se separou, fui para Recife, fiquei 5 anos lá. E lá eu fiz bastante sucesso, fiquei bastante conhecida em Recife. Mas depois passei no Banco do Brasil, fui morar de novo no Piauí, em Picos. E de lá fui para os Estados Unidos, porque casei com um americano. Tá meio nômade, né? Não, Nômade, nunca né? foi, não era Não? escolha, a minha vida fazia isso. É. De alguma forma eu me encontrava na situação, por exemplo, eu nunca ia sair do Banco do Brasil em Picos, sim, que não fosse para outro Banco do Brasil em outro lugar, que era o plano, ir para o interior de São Paulo. Mas eu queria ficar perto de São Paulo, mas não na cidade grande, né? Então, mas aí eu conheci esse americano e a gente começou a namorar, casamos. Quando ele foi embora, eu tive que ir, né? Então, não foi escolha ir para os Estados Unidos. Tu já falava inglês? Não. Cheguei lá sem falar inglês, foi terrível. É um choque cultural muito grande. Ele era da Flórida? Não. Eu só moro na Flórida os últimos 20 anos. Mas ele era de Ohio. Sim. E a gente ficou casado por 7 anos. Primeiro fomos morar no Panamá. Lá eu pintei... Fui contratada para pintar os Noriega. Olha então, aí. no meio da pré-guerra, né? Vixe. Com as pessoas jogando, derramando caminhões de abacaxi no meio da rua para protestar contra ele. E eu na casa dele, né? Morrendo de medo, né? Mas consegui fazer os quadros e a partir daí foi quando começou a situação terrível mesmo, quando rompeu completamente o Panamá e os Estados Unidos, e os bancos fecharam, o povo rico ficou sem dinheiro, e foi um caos. E aí a gente treinou, as famílias americanas e dos militares treinaram muitas vezes para ir embora de helicóptero, de avião a qualquer momento. Mas terminamos indo mesmo normal, num voo normal. E fui para a área de Washington, D.C. Lá foi que eu fiquei muito mais profissional, muito mais. Foi quando eu comprei muitos livros que ensinavam, que profissionalizavam mais o artista. Era o negócio da arte, como negócio. Então foi aí que eu comecei a me preocupar mais com o portfólio, organizar. Você vê já o seu trabalho realizado como um produto, né, mesmo, né? Diferenciado, mas o artista, eu tinha preconceito contra a palavra negócio, né? Negócio, venda, cobrar, né? E a partir daí eu passei a ver que o artista é um negócio, nós somos uma empresa. Agora, com a desvantagem da gente ser uma empresa na qual você é tudo. Né? Você idealiza, você cria, você faz, marketeia a coisa, né? Você tem que lidar com a venda da coisa, com a cobrança, com a administração e com a papelada, com tudo. Olha aí, como nada é em vão que você faz na vida. A sua formação como administradora, né? Já lhe deu uma luzinha nisso daí, já lhe deu, pelo menos questão assim de se organizar, né? Deu, e como deu. Eu não terminei a faculdade não, mas ajudou muito. Olha, aulas que eu peguei, por exemplo, de como é que a gente chama, que tinha muito a ver com liderar as pessoas, ou como lidar com pessoas que estavam fazendo trabalho para você, essas coisas assim, mas eu não... mas eu sou de natureza muito desorganizada. Isso é bom, isso é bom. Vamos falar já e continuar aqui. Espera aí, sai daí não, volta já. Até mais. E o mosaico volta aqui com essa figura maravilhosa, espetacular. Ei, NASA, eu acho que... Agora, você é artista ou é arte? Eu sei lá, às vezes eu tenho dúvida. Tem dúvida, né? Eu sou uma peça rara. Mas não no bom sentido, nem no mau sentido. Simplesmente diferente, né? Meu filho, quando era pequeno, uma vez ele disse: mãe, por que é que tu é tão estranha? Mas diz a palavra em inglês é weird. Weird, mas mais do que estranho, assim, estranho.
Em Washington deve ter sido uma experiência legal, né? Porque é uma cidade Foi. mais cultural, né? Sim, Tudo. sim. Eu morava na cidade de Arlington, que é ligada a Washington. Como você tem Brasília e as cidades Certo. satélites, então Arlington, Virgínia, tinha muita ação na área de Então, cultura. é onde está John Kennedy? No cemitério? É o de cemitério, é Washington, onde está né? o cemitério de Arlington, né? A Arlington é ligada mesmo. Aí você sai de uma rua, entra na outra, tá. Ali, passa o rio, né? Então, foi lá que engraçado, eu estava numa recepção de abertura de uma exposição no Brazilian American Cultural Institute, eu acho que se chamava assim. E quando eu cheguei lá, eu conheci esse senhor, que eu falei para ele que tinha acabado de chegar na área, que tinha vindo do Panamá, que era brasileiro, e eu estava tentando ver por onde começar, porque mulher de militar é assim, não? Toda vez que você se muda, quando você chega num lugar novo, você começa tudo de novo, né? Então, eu chegava como a esposa do capitão fulano de tal, né? Daqui a pouco ele era o marido da NASA, entendeu? É o McFerrin? McFerrin, né? McFerrin. Então, aí ele disse para mim, olha, você já foi na biblioteca de Arlington, lá onde você mora? Eu disse, não. Eu fui, mas com meu filho, porque a gente ia com meus filhos para a gente curtir livros na biblioteca ou pegar um livro emprestado ou coisa, mas nunca fui para eu buscar livro de arte, né? Aí ele disse, olha, tem um livro chamado O Negócio da Arte, The Business of Art. Pode ser interessante. Pois eu devorei esse livro todinho e depois comprei outro, em vez de ir para a biblioteca, comprei outros livros similares. E foi aí que eu vi o tanto que eu estava, quer dizer, o tanto que eu podia ser muito mais profissional. Claro. A gente aqui no Brasil, naquela época, e lá no Panamá também, botava o quadro debaixo do braço e ia mostrar na galeria. E a galeria começava a trabalhar com você e tudo. Então, eu não tinha escrito nem sequer um currículo. Tinha um currículo quando precisava fazer uma exposição e botar no catálogo. Só isso, mas não tinha, assim, um papel legal com o currículo e tudo. Então, não tinha fotos boas do meus trabalhos. Também era mais difícil. Hoje em dia, né, com o próprio celular, você tem muita coisa de registro que você já vai fazendo, né? Tudo já se Hoje organiza tudo é mais, online, né? mas antes de ser online, eu passei mais de uns 20 anos lutando, gastando muito. A partir daquele momento, eu gastei muito com fotografia, as fotos perfeitas, ampliadas, grandes, o portfólio tinha que ter tudo aquilo. Contratando gente para escrever, porque eu não sabia inglês bem, contratando gente para escrever porque lá a gente tem que ter a biografia, que é um texto corrido, né, de uma página, o currículo, que é aquela... Certo, a lista. A lista, especificar tantas, individuais, coletivas, não sei onde, não sei participação onde. em acervos. Tá? Exato. E também tem que ter o statement. O statement é uma declaração sua de por que você faz o que você faz, mais ou menos assim. Ok, meu trabalho é sobre isso, isso e isso, eu pinto usando a técnica tal, filosoficamente eu acredito nisso, naquilo, meu trabalho é inspirado em não sei o quê, entendeu? Coisas assim. Então você tem que ter isso. Todo artista precisa ter um statement. E esse é que é o difícil de fazer, né? Porque às vezes você tem artista que ele naturalmente, é natural da personalidade dele saber falar sobre o trabalho dele. Mas tem artista que ele é tímido, ele prefere só sentir, só que as pessoas vejam e pronto. Às vezes ele faz, né? Por exemplo, eu já conversei com um artista participando da Bienal lá em São Paulo, que eu cheguei e disse assim, que ele chegou para mim e disse assim, rapaz, eu não sabia que eu era artista contemporâneo. Pois é. A senhora, não, foi um curador que disse que eu era. Na Bienal. Na Bienal. Uma vez, Toulouse-Lautrec, uma mulher perguntou para ele, mestre Lautrec, você podia, por favor, explicar a sua arte? Ele disse, madame, arte é como a merda, não se explica.
Boa. Eu não sei se você vai cortar isso aí. Não, vou nada, rapaz. Valeu, Toulouse. Mas eu gosto de explicar, eu gosto de falar de minha arte. Não é explicar, mas é como dar uma definição. Né? É prazeroso. Eu gosto de falar o que eu faço do jeito que eu pinto. É legal quando você gosta de falar dela, mas que ela, para se fazer valer, não precisa ser explicada. Exatamente, né? Exatamente. Assim, porque, por exemplo, na arte conceitual, a minha dificuldade é essa daí, porque, por exemplo, a arte tem que falar por ela. Né? Porque muitas vezes ela diz mais do que a gente... Do que a gente pode dizer. Pode dizer. Uhum. Né? Engraçado, houve uma época que eu estava meio chateada porque a arte conceitual era o único tipo de arte que eu achava que estava tendo chance de prêmios, de ser aceito lá nos Estados Unidos. Mas mais recentemente, que eu passei a entender mais também, eu sempre respeitei, mas eu ficava tipo com um ciúme, assim, porque dizia, puxa, será que deixaram de valorizar a arte que se pendura na parede? Né? Então, mas agora eu não tenho mais esse problema. Talvez porque tenham começado de novo a dar valor à arte que pendura na parede. Mas a minha arte é conceitual, mas só que não é conceitual. Agora a tua arte, olha, por exemplo, aqui, ó. Vendo aqui, ó. Aqui. Tu não precisa assinar. Uhum. Tá entendendo? Assim, lógico que você vai assinar. O estilo é bem definido. Mas eu já sei que é NASA. Os retratos, principalmente, né, nessa história. Uhum. Então, a galeria de personalidades, né? Eu escondi Trump daí, ele estava aí. Foi? Depois que ele passou a ser político, eu tirei ele das minhas fotos. Olha, que linda essa daqui. Tem história essa daqui? Tem. Pode contar? Posso. Eu vi a foto de um bebezinho. Isso aqui foi todo pintado. Isso não é uma foto. Isso foi todo pintado, embora usando o computador. Eu uso pincel só. Certo. Então, mas tinha tem uma colega minha, ex-colega da escola, do ginásio, lá em Picos, que ela postou no Facebook a foto do netinho dela, que tinha acabado de nascer, um recém-nascido. Ele estava bocejando. Eu achei, na mesma hora, eu estava passando por aquele momento, sentindo que a humanidade, foi logo depois da primeira vacina que a gente tomou, então eu senti que ele representou para mim aquele momento em que a humanidade inteira estava começando a sair daquela quarentena, daqueles meses e meses e meses que ficamos, foi quase um ano, né, que ficamos fechados. Então, isolados, né? Então, ele bocejando daquele jeito, era nós saindo da alcova, né? Então, eu pedi a ela autorização, sempre peço autorização a quem tirou a foto, mesmo que não seja um profissional, para eu fazer um quadro inspirado nisso aí. E foi esse o que eu fiz. Tu estava falando aí, como é a solidão do artista? Olha, você está falando mais especificamente da época da pandemia? Da pandemia. Foi difícil, foi muito difícil. Eu sou uma pessoa muito sociável, eu gosto de companhia, eu gosto de me comunicar, eu gosto de ter amigos, eu gosto de ficar em contato com a família. E... É muito pele, assim, né? Porque... Adoro abraçar, adoro tocar nas pessoas e tudo. Eu trato todo mundo, assim... de forma não íntima, mas amigável e pegando e dizendo brincadeira. É muito cearense, né? Sou. Tu nasceu no Piauí, mas é muito cearense. Uma piauiense cearense. Eu digo que eu sou uma pior será. Mas existe uma identidade muito grande, né? Do povo cearense com o piauiense. O Piauí e o Ceará é quase a mesma coisa. Eu acho, por exemplo, Fortaleza e Teresina, eu sempre digo, Teresina é um bairro de Fortaleza e São Luís um de Teresina. Entendeu? Então, São Luís não parece com Fortaleza, mas tem muito a ver com Teresina. E Teresina tem a ver com Fortaleza. Então, eu chamo esse cantinho aqui o
pior será, Pior né? será. Pior serão, né? Mas Sim. Teve um momento, bem no começo, que eu pensei, um momento em que eu me sentia assim, com vontade de simplesmente cantar e caminhar na casa e cantar alto, berrando, assim, sabe? Eu tenho péssima voz, mas só porque eu queria desabafar, deu medo, acho que todo mundo teve medo, todo mundo teve medo. Teve um dia que eu fui para o Facebook ajudou muito, demais. E naquela época eu não estava usando muito Instagram, não? Já estava usando o WhatsApp. E é o WhatsApp, não é WhatsApp. O pessoal aqui está chamando WhatsApp. O WhatsApp é porque é um aplicativo. O WhatsApp é um trocadilho da palavra. É como se fosse brincando, dizendo WhatsApp, mas mudando o UP por app. Mosaico é cultura! Por exemplo, WhatsApp quer dizer, o que há? Oi, né? O que há? WhatsApp, o que está acontecendo? Mas é app, UPP. Tá. Up para cima. Certo. Mas o WhatsApp é o WhatsApp de aplicativo. App de aplicativo. Entendeu? Então, entendi. é para dizer WhatsApp. Mas o pessoal diz WhatsApp. Aí confunde com o WhatsApp. Oi, WhatsApp. Entendeu? Tá. Quando a gente importa as palavras, tem que ter cuidado para pronunciar de um jeito que não confunda também, né? Por exemplo, a música rap, não, mas rap. Rap é feliz. Happy, H-A-P-P-E, P-P-Y, né? Happy. Mas a música é rap. Se você não quer dizer você diz rap. Não, assim, como outros países que não falam inglês dizem o rap, ou o rap, mas dizer rap, não é? Mudou completamente e virou outra palavra. A gente estava conversando, já conversamos sobre isso. E estranho também, por exemplo, como o pessoal não chama mais desfiladeiro, né? Chama o canyon. Tem um canyon lá no Piauí. Canyon, olha aí. Uma vez alguém postou o canyon do Piauí. Eu disse, não é canyon, né? É desfiladeiro. Mas depois me arrependi de ter dito isso, porque eu acho que a pessoa ficou chateada, entendeu? Porque eu tinha, sei lá, mas eu estava só brincando, né? Quer dizer, olha, se tem a palavra em português, por que importar uma em inglês? Eu acho legal, eu me lembro quando os filmes antigos que passavam na televisão de cowboy, né? Faroeste, né? Tudo, que dizia assim, vamos seguir, tu foi no desfiladeiro. Bacana, exatamente. Né? Era por causa, por exemplo, eu li para meu pai, algumas vezes, livros com coisa de cowboy. É por isso que eu conhecia a palavra desfiladeiro. Desfiladeira, era. Tinha aquelas revistinhas, né, que fez muito sucesso, inclusive, no Piauí, que eu tenho uns amigos do Piauí que dizem que era o Tex Willer, que era um cowboy, revistinha, gibi, né? Gibi. É por isso que chama, quer dizer, tinha a palavra desfiladeiro e sumiram com ela para botar a palavra, não é nem canyon, estão dizendo canyon. Canyon, que é canyon. Canyon é aquele bicho que atira, né? Canyon. Oh. Mas eu acho que também tem muito a ver com o pessoal de algumas áreas da economia, por exemplo, o pessoal de marketing. Eles importam muito palavras muito. Você de vai inglês. Numa palestra, toda eu acho que a intenção, por isso que eu não gosto delas, porque eu acho que a intenção parece ser ficar chique. Tornar mais, se é em inglês é chique. Então pronuncia direito. Entendeu? Então fica assim. É por isso que eu acho, quando você não conhece a palavra e ouve, tudo bem, mas quando você conhece a palavra e sabe a pronúncia dela e ouve aquilo, fica tão estranho. E a gente tem uma língua tão bonita, né? A língua portuguesa tão rica, tão bonita. Nós temos muitas palavras. Você tem várias palavras para definir uma coisa, né? Aí
É uma língua muito bonita. Chama língua romântica, né? Ei, Nasa, qual é um artista norte-americano assim que te agrada? Assim, muitos? Na realidade, o meu artista favorito é inglês. Quem tem como pintor, né? É Francis Bacon. Eu admiro demais. Até aqueles rostos, né, que ele faz, assim, desfigurados, né? Me lembra um pouco... Uma história. Cada quadro dele... Quer dizer, tem alguns quadros dele que me lembram muito o drama de... Como se fosse em carne viva, assim, ó, ele não tem medo, ele não faz nada bonitinho, entendeu? Ele vai no cerne mesmo, né? Assim, Pois entre todos os meus artistas, agora eu conheço vários artistas em geral, e tem vários que eu respeito, cujo trabalho eu respeito muito. Aqui em Fortaleza eu respeito o seu trabalho, Ademir Martins, o Vando Figueiredo, Emília Porto, Fernando, França. Fernando França, Francisco, aquele da exposição que eu encontrei contigo. Almeida. Almeida. Almeidinha. Entendeu? Então tem muito artista bom aqui, muito artista bom. É isso. Vamos falar aqui, já. Beber um copinho d'água, a gente volta já, viu? Sai daí não. E o Mosaico volta aqui para esse derradeiro bloco aqui. Rapaz, eu acho eu converso contigo, 3 blocos dá não. Não? Eu falo demais? Bora fazer mais. Depois a gente pensar aqui. Mas porque é muito bom. Sabe por que é, Nasa? Porque há pouco eu lhe disse assim, vem cá, tu é arte ou artista, né? Uhum. Então, você confunde isso. E quando a gente conversa isso, eu acho que as almas da gente se encontram, né? Assim, né? Que paira aquele entendimento, a harmonia, né? Isso é harmonia. É bom ser artista, né? Sei não. Não. Eu sou muito grato à arte. A arte é muito acolhedora, né? É uma mãezona. Eu não sei por que eu sou... Bom, sei lá, muitas vezes na minha carreira toda, a vida toda, eu pensei em parar. Porque é uma coisa muito difícil. É uma coisa... Mas você está o tempo todo lutando pela sobrevivência. Você está o tempo todo em dúvida, sem saber se no próximo mês paga as contas, né? Você está o tempo todo lutando para criar algo novo, para puxar daqui do cérebro coisas que, por exemplo, eu vou começar um quadro, não tenho a mínima ideia de como ele vai terminar, entendeu? Então, eu sei que tem artista que por causa do tipo de pessoa que ele é, ou de estilo, o approach dele é bem planejado, ele já sabe como vai terminar, que cores vão estar lá, e tudo. Eu não consigo, então é sempre aquela dúvida, e é muito difícil sobreviver de arte, muito difícil. Então eu sempre pensei assim, puxa, e pior é isso, é que eu vou ter que trabalhar para o resto da vida. Não tem aquela história de aposentadoria, né, de você saber que está com o ganho garantido. Então, isso me dá muito medo. E houve muitas vezes, eu acho que é tarde demais agora para mudar, né? Mas agora não dá mais não. Agora não dá mais para mudar não, agora era teu tio, era que dizia como era? Tu disse que assim, não, quem era que dizia para ti, menina, não vai... Como é? Que tu falou no começo. Que artista passa fome. Artista passa fome. Artista é para morrer de fome, vai ser administrador. Eu penso assim um pouco diferente, né? Tudo esse... eu gosto, assim, eu acho que é uma das maneiras, assim, que você também, quando fatura, vamos dizer assim, é uma das maneiras mais dignas, né? Porque eu acho que a gente sente a alma da gente valorizado, né? Tudo. Eu acho também que a luta
faz tempo que a artista vem nessa luta, né? Mas tanto para ser reconhecida assim como uma gente que, sei lá, dá sentido à vida aqui, né? Uhum. Porque agora eu fico pé da vida quando diz assim, artista não gosta de dinheiro, não é? Ah, mas quem é o Gosta. filho da égua que diz Agora isso? é o filho da égua que diz isso. Agora, porque eu vejo o seguinte, a grana é boa quando é meio. Meio, você ter qualidade de vida, proporcionar coisas boas a você, aos seus, né, a sua família, tudo. Tá? Quando é fim, é um desastre. Você é respeitado porque tem dinheiro. Não é? Não é legal. Você tem dinheiro, então você vai ter prestígio, vai ter tudo. Isso daí tudo é coisa efêmera, né? Isso aí é o que é de errado na humanidade. Mas essa parte que você falou aí de dinheiro, porque você precisa de renda, porque você precisa sobreviver, precisa pagar as suas despesas e proteger os seus, e se precaver para quando não puder trabalhar mais, no caso. Né? Então, isso é normal, eu acho que todo ser humano gosta de dinheiro nesse sentido, né? Claro. Mas o Aldemir, eu aprendi muito com o Aldemir Martins, né? Eu comecei assim com ele, Dona Luísa, tudo, depois tive a oportunidade de expor com ele e pintar muito com ele e tudo. E ele me ensinou uma coisa que eu sempre digo, ele dizia assim, eu vendo para pintar, eu não pinto para vender. Vendo para pintar. Eu vendo para pintar. Ele, tá entendendo? Ele não pinta, ele não faz aquilo para... ele dá um sentido maior, entendeu? Entendi, agora eu entendi. Entendeu? Ele, por exemplo, ele vende, porque se ele não vender, ele não vai conseguir pintar de novo. Não tem grana para os materiais. É mais profundo do que parece. Muito. Ele era um grande artista. Uma grande artista, uma grande pessoa, muito generosa, principalmente. Na realidade, ele é um grande artista, porque ele não morre, né? Essa é a única vantagem que a gente tem, nós não vamos morrer. A gente não morre, a nossa arte fica aí falando da gente. Porque eu digo, cada quadro meu, cada coisa que eu risco, que eu rabisco, é um pedaço do meu cérebro, é um pedaço da minha mente, é um pedaço da minha história. Isso nunca vai morrer, né? Você pega e diz assim, ó, por exemplo, pega Tarsila, né? Tarsila do Amaral. Ela, bem nascida, né? Até teve a Tarsilinha, que é uma sobrinha neta, que esteve aqui e que fez palestra aqui. E ela vem de uma família da cultura do café, né? Barão do Café, no Rio, riquíssimos, tudo. Como é o nome dos parentes da Tarsila, ninguém sabe. A artista, todo mundo sabe, Tarsila. E que ela vem de uma família abastada. Mas, né, são esses valores também, né? Quer dizer, mas... por isso que às vezes eu valorizo muito Picasso, né? Que teve muita coisa boa em vida, né? Eu não gosto de Picasso não como ser humano. Eu gosto, quer dizer, eu respeito, admiro o trabalho e tudo, mas como ser humano, eu não gosto dele, não. Eu li muita coisa horrível dele como pai, dele como... não. Tenho pavor dele nesse sentido. Ele não era um bom ser humano de acordo com as coisas que eu li. Pode ser que estejam erradas, né? Mas isso não me impede de admitir a grandeza dele como artista, né? Ninguém é perfeito, né? Ninguém é. Se eu falo assim do Picasso, a questão do posicionamento dele, vamos dizer, como profissional de pintura, né? Porque você chegava e queria comprar um desenho dele, ele dizia assim, me dá o cheque logo, segurava no cheque na mão para depois dar o quadro. Ou então na praia, né? Na praia mandaram uma criança pedir um desenho a ele, o menino chegou com o lápis, a caneta e o papel, né? Aí ele pegou, jogou o papel fora e ferrou o desenho na barriga do menino. Não vai ter uso nenhum, só se arrancar o couro do menino. Era,
mas tem, não é essa tem parte isso, mas dele Picasso aí, essa parte dele aí eu não acho errado, entendeu? Não, claro. Ele valorizava a arte dele e sabia fazer Tô dizendo, negócio, né? como pessoa, né, você vai Não, ler, ele era não, muito complicado, né? Era tudo, né? O Modigliani, né? O Modigliani sofreu com ele, né? Ele chegou. Tu viste aquele filme de Modigliani sobre a vida dele? Mas bem no finalzinho, ele até que foi bom para Modigliani, porque o quadro que ele fez no dia daquela exposição que ia ter, era um salão que ia ter prêmio e tudo. O quadro que ele fez foi o Modigliani, né? Ele retratou o Modigliani, né? Porque o Modigliani tinha uma queixa que, às vezes, na madrugada, né, ele admirava muito o Picasso, e o Picasso pediu uma tela dele, né? E ele mandou, né? Aí depois ele perguntou ao Picasso, né? E aí, como é? Cadê você gostou mesmo da tela, tudo? Ele disse, não, é porque eu estava sem tela para pintar. Ai, filho, tá vendo que ele era mau? Era. Isso Tinha essas coisas. Maldade. Era. Olha, uma das coisas que eu sempre tive muito cuidado, assim, porque eu me lembro de mim quando eu estava começando, principalmente em Recife. Em Brasília eu demorei pouco, mas principalmente em Recife. Fez muita diferença o apoio que eu tive de artistas veteranos. Para eu pegar informação, para saber onde tinha as exposições, para saber sobre materiais, onde tinha loja de material de pintura. Esses bate-papos a gente aprende tanto nos encontros dos vernissagens. Mas eu nunca deixo, se um artista jovem, ou então alguém que é aspirante a artista, se comunica comigo e quer alguma dica, eu faço um esforço para, mesmo às vezes sem tempo, para responder, para escrever, para dar dica, porque é muita maldade você... Eu fico pensando como é que a pessoa se sente. Eu acho que não é só maldade, não é nem inteligente isso daí, não é porque, por exemplo, o bem, eu acho que... E o compartilhamento do conhecimento, tudo, é muito bom para quem o pratica. Né? Também, Eu adoro ensinar. Isso daí por exemplo, eu não tenho dificuldade em elogiar a colega, a artista. Eu também não. Nem de passar informações, até porque eu sou muito grato, por exemplo, eu sou muito grato ainda hoje à dona Luísa Joaçaba, foi quem me fez artista mesmo, que me fez com que eu me visse artista, tá entendendo? Ela, né? O próprio Aldemir, nesses ensinamentos, uma vez, ele era fantástico, né? Ele olhava, eu tinha feito assim um rosto, aí ele olhou e disse grande assim... Grande desenhista que ele era. Ele disse assim, era uma pintura, ele disse assim, olhou assim para o olho, sabe, do que eu tinha feito, aí disse assim, não existe branco puro na natureza não, rapaz. Ele estava certo. Não tem. Você pode estar o mais branco que for, mas ele vai refletir o que está, né? Pode sujar aí, suja esse seu olhinho aí, tá? Ele era bem assim, era. E aí a generosidade, sabe, assim, de partilha, né, mesmo, de conhecimento, né? Isso daí é muito legal, eu dou um maior valor, assim, também, a passar a jovens, assim. Quanto a isso, eu ponho certos limites. Por exemplo, se eu invento uma coisa nova e o meu trunfo é o fato daquela coisa ser diferente, única, e que eu criei. E eu não quero que fiquem imitando para que depois pareça que eu que imitei a pessoa. Aí não é imitação, aí você está falando de falsificação. Exatamente. Porque, olha, eu acho o seguinte, outra coisa que eu tenho aprendido, quando você é imitado... É um elogio, né? Mas eu não estou falando de imitar o estilo, eu estou falando de coisas... Por exemplo, esse negócio das árvores que eu estou fazendo. Se
se um monte de artista inventar de fazer a mesma coisa, o que eu faço não é mais único, entendeu? É pioneiro, né? Eu não, é pioneiro e é único. Desde que não lhe tomem um tempo, né? Que depois assim, não, isso eu já faço. Isso aí eu já fazia muito. Não, aí, porque o ponto de vista vai ser da pessoa que vê primeiro de quem. De quem? Entendeu? Então, entendi. se alguém vir aquele que o outro fez, um dia vai ver o meu, a NASA imitou fulano, entendeu? Não, já vi isso é comum. Aí, mas tem certas coisas assim que você tem que fazer, que você tem que ter um desapego, não um desprendimento, né? Porque também é igual ideia, né? Essa história assim, que às vezes, rapaz, me dá uma ideia aí, né? Aí eu digo, rapaz, estão me pedindo a única coisa de graça, a única coisa que eu tenho para vender. Né? Ideia, né? Tem umas coisas que eu não me conformo. Me dê uma ideia. O que é que tu tá fazendo? Eu disse, rapaz, estou matando o tempo, passando o tempo. Rapaz, que pena, né? O tempo, a maior riqueza que a gente tem, a maior moeda. Você está matando, está passando. Né? Olha, eu nunca esqueço um dia que eu estava no café da manhã da Câmara de Comércio de Boca Raton. E aí, o cara que estava fazendo o discurso, ele disse assim, por favor, fiquem calados, esperem 1 minuto. Pois ele deixou todo mundo parado por 1 minuto, sem fazer e sem dizer nada, sem comer, sem nada. Depois ele disse, vocês acabam de me dar 1 minuto da sua vida. Entendeu? Vocês pense bem nisso, né? Ei, Nasa, e aí na Unifor tá legal, né? Aí a exposição, né? Diferente, né? Bota diferente trabalhando nisso. Também já com o mundo virtual, tem a ver, né? Já um passeio no metaverso, né? Talvez. Tem a exposição da Unifor está sendo o que é muito raro na vida, as coisas que você planeja saírem como você planejou, mas está saindo praticamente exatamente como a gente planejou. Eu digo a gente porque foi um trabalho de equipe, um trabalho, sabe, intenso, de 6 meses. Pelo menos umas 9 a 12 pessoas da Unifor se envolveram neste projeto comigo. Você tem uma história bonita com a Unifor, né? Com a Fundação Esqueiroz, né? Esqueiroz, sim. Quem me puxou para lá foi o Ayrton, meu colecionador, meu querido amigo. Muitos retratado anos, por você. Ele me contratou primeiro para fazer o retrato de Dona Yolanda e o da filha dele e de Patrícia, depois o de Celina, depois ele foi o dele. E ele, aquele retrato dele está em tudo, né? Está em capa de livro, está em muita coisa. Então, em novembro do ano passado, eu fiz a proposta, que já tinha sido uma proposta que eu tinha feito antes, mas não deu tempo a Ayrton assinar e aprovar, né? Foi o tempo que ele saiu. Então, eu fiz de novo em novembro do ano passado e foi aprovado. É uma combinação de 2 exposições, só que uma tem muito a ver com uma vem da outra, uma é filha da outra, entendeu? Então, a exposição dos quadros, das obras de arte, virtual em 3 dimensões. Você precisa de óculos especiais, que a Unifor comprou especificamente para isso. Eles têm 2 óculos lá. Todo dia as pessoas podem ir no espaço cultural para usar os óculos e entrar na exposição virtual. Então, é impressionante como quando você entra, os rapazes que trabalharam da Vortex, lá da Unifor, que construíram esse mundo virtual lá, onde está a exposição, eles fizeram exatamente igual à galeria de lá da Unifor, a galeria que fica do lado esquerdo de quem entra. Então, você entra na exposição e você vê os quadros na parede, vai numa outra sala, vê os outros, você chega perto do quadro, longe do quadro, você vê o quadro de ângulo assim.
E depois, é fascinante, fascinante. Todo mundo que começa a usar os óculos, a gente está fora e está olhando para a pessoa, a gente vê a pessoa, uau, meu Deus! É bom demais. É um prêmio, né, do artista, né, em ver isso, né? E depois lá, aí eu puxei as obras de arte, a imagem das obras de arte, e transformei, coloquei no computador e transformei cada uma dessas obras de arte numa vestimenta para troncos de árvores. Então, os troncos das árvores, de 20 árvores, são 20 quadros. Então, tem 20 árvores no campus da Unifor que estão vestidas, estão nasando. Elas estão vestindo nasa no tronco. E para quem tem... Eu acho que a pergunta no subconsciente da pessoa, na mesma hora que eu digo isso, não vai prejudicar a árvore? Não. Eu fiz a pesquisa antes sozinha e depois eu consultei vários especialistas e várias empresas e instituições do governo, lá nos Estados Unidos e no Brasil. O tronco só tem a função de levar os nutrientes do solo para as folhas. Então, ele não precisa de sol, ele não precisa de clorofila, entendeu? Então, vestindo eles temporariamente com aquele... É um tecido, né? Então, não vai fazer diferença nenhuma na vida da árvore. E nós obedecemos todas as pequenas plantas que tinham parasita dos troncos estão lá. Por exemplo, as orquídeas, por exemplo, e algumas outras. A gente fez o buraco, entendeu? E puxou elas para fora e estão intactas. Não cortamos uma folha sequer. Vamos lá ver, né? Eu vou de novo. Sou nem besta de perder negócio desse aí. Quando tiver, a gente vai indo. Lá vai vendo, viu? Nasa, quero te agradecer muito, viu? A tua disponibilidade. Eu sei da tua correria que está aqui, né? A mil aí, né? Nos compromissos assim, artísticos. Mas dizer que foi muito bom, viu? E que volte sempre, né? Que é muito pouco para conversar com você esse tempinho no programa. Beijo grande. Beijo para você também. Valeu. Obrigada. Até o próximo.